Zacarias, capítulo 4. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele. Ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramaram azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Perguntou ele. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Zacarias, capítulo 5. Levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava. O que você vê? Perguntou o anjo. Vejo um rolo voando, respondi. Parece ter uns 9 metros de comprimento e a metade disso de largura. Em seguida ele me disse: neste rolo está a maldição que sai para toda a terra. Uma maldição do rolo diz que os ladrões serão expulsos da terra. A outra maldição diz que os que juram falsamente serão expulsos da terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos: envio esta maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo que jura falsamente pelo meu nome. E minha maldição permanecerá na casa e destruirá completamente até a sua madeira e suas pedras. Então o anjo que falava comigo se adiantou e disse: levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu: é um cesto para medir cereais e está cheio de pecados de todos que habitam a terra. Então a tampa de chumbo do cesto foi levantada, e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse: a mulher se chama Perversidade, e a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida, levantei os olhos e vi 2 mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu: para a terra da Babilônia, onde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal. Zacarias, capítulo 6. Então levantei os olhos novamente e vi 4 carros de guerra, que saíam de dentre 2 montes de bronze. Cavalos vermelhos puxavam o primeiro carro, cavalos pretos puxavam o segundo, cavalos brancos puxavam o terceiro, e cavalos malhados e fortes puxavam o quarto. O que significam estes cavalos, meu senhor? Perguntei ao anjo que falava comigo. O anjo respondeu: eles são os 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor de toda a terra. Sai para fazer o trabalho dele. O carro de guerra com cavalos pretos vai para o norte. O carro de guerra com cavalos brancos vai para o oeste. E o carro de guerra com cavalos malhados vai para o sul. Os cavalos fortes estavam impacientes para sair e percorrer a terra. Então o Senhor disse: vão e percorram a terra. E eles partiram de imediato. Em seguida o Senhor me chamou e disse:
Veja, os que foram para o norte deram descanso ao meu espírito, ali na terra do norte. Então recebi outra mensagem do Senhor. Eudai, Tobias, Gedaías trarão presentes de prata e de ouro dos judeus exilados na Babilônia. Assim que chegarem, vá ao encontro deles na casa de Josias, filho de Sofonias. Aceite os presentes e faça uma coroa usando o ouro e a prata. Depois, coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida e de seu trono governará como rei. De seu trono também servirá como sacerdote e haverá harmonia perfeita entre as suas funções. A coroa será um memorial no templo do Senhor para honrar aqueles que a ofereceram: Eudai, Tobias, Gedaías, Josias, filho de Sofonias. Pessoas virão de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor, seu Deus. Curta, comente e compartilhe.